João Figueiredo foi um militar e político brasileiro que ficou conhecido por ser o sucessor do governo de Geisel e o último presidente da ditadura militar. O seu governo durou de 1979 a 1985, demonstrando ser uma figura bastante autoritária e um ser com declarações mal educadas. O general descreve assim uma visita eleitoral à Bahia. Cheguei na igreja do Bonfim, tinha gente como diabo. Quando eu subi aquelas escadinhas pequenininhas, entrei na ala das baianas, elas vieram para falar comigo. A primeira que chegou me deu um abraço que não terminava mais. E não usava Rexona. Não usava Rexona. As escolhas do presidente durante o governo militar não tinham a participação da população. Isso também se adequa ao governo de Figueiredo. Uma das escolhas feitas no início do governo de Figueiredo foi o fim do bipartidarismo, permitindo a formação de novos partidos políticos além do Arena e do MDB. Outro marco muito relevante que ocorreu durante o governo de Figueiredo foi a Lei de Anistia, onde essa lei perdoou os crimes cometidos pelos militares e opositores durante o governo militar. Apesar de Figueiredo ter promulgado essa lei de anistia no início do seu governo, seu regime ainda passava por umas práticas repreensivas, como o caso de tortura e desaparecimento dos opositores. O governo de João também ficou bastante marcado pela grande crise econômica, como o aumento da dívida externa e a escalada da inflação. Esses problemas ficaram cada vez mais em destaque por conta da crise do petróleo que estava ocorrendo e principalmente como consequência dos governos anteriores. Aí, como uma forma de solução, o Figueiredo quis fazer um pacote econômico que incluía medidas como cortes de gastos públicos e aumento de impostos. Mas, gente, obviamente deu errado, né? Como resultado, obteve um aumento de desemprego que gerou uma revolta popular. Mas aí você se pergunta, a população fez alguma coisa? Ah, na verdade fez sim, muitas manifestações. De São Paulo! No dia do aniversário de São Paulo, 300 mil pessoas foram à Praça da Sé pedir eleições diretas. E durante o governo, rolou manifestações como a greve da ABC Paulista, que foi um protesto feito pelos trabalhadores metalúrgicos que exigiam melhores condições de trabalho e liberado pelo Lula. Sim, o Lula. Pessoal, eu gostaria que vocês pensassem, como sempre pensaram, em todos os atos que nós fizemos aqui. E eu queria explicar alguma coisa para vocês. Em primeiro lugar, quem viu as minhas declarações na televisão, viu que eu estava com o acordo pelo pescoço. Também se teve o protesto contra o pacote econômico, que já foi falado anteriormente. Mas o movimento mais marcante surgiu por conta da população ter direito, assim, querer exercer sua função democrática para ter eleições diretas no Brasil para se escolher o presidente. Os organizadores calcularam 300 mil pessoas na praça. E políticos com projetos diferentes estavam todos juntos no mesmo palanque. Da Sé, uma caravana das Direta Já cruzou o país. Foram 32 comícios em 4 meses em quase todas as capitais. E eu não posso deixar de falar dos protestos estudantis, que eles lutavam contra a ditadura e tentavam reivindicar a redemocratização aqui no Brasil. E estavam no seu total direito, né? Já que o governo tinha como base a educação, a ideologia militar, né? O controle bem rigoroso sobre o conteúdo educacional e principalmente a desigualdade no acesso da educação. Agora, já no contexto cultural, o governo de João Figueiredo foi um período de transição que permitiu muita expressão da cultura e da metodologia artística mesmo aqui no Brasil. A abertura política proporcionou um ambiente mais fértil para a criatividade e preparando um terreno
para a plena redemocratização que seguiria e teve implicações significativas para a cultura brasileira. Tá, mas e as músicas? Bom, a música popular brasileira experimentou um renascimento durante esse período, né? O período de abertura política viu emergência sobre novos estilos e artistas, com maior liberdade para expressão crítica e política. A bossa nova, o samba e o MPB, música popular brasileira, continuaram a evoluir e o rock brasileiro começou a ganhar popularidade. O chão de asfalto. O teatro e o cinema também foram muito impactados pela maior liberdade cultural. Houve um renascimento de peças e filmes que exploravam temas políticos e sociais, muitas das vezes abordando a ditadura militar e suas consequências. É um pássaro malvado, tem tipo bolseado, que nem gavião, carcará, quando berra. E, gente, embora houvesse uma redução significativa da censura durante o governo do Figueiredo, ela não foi completamente erradicada. A imprensa e outros métodos de comunicação começaram a se expandir e explorar a mais nova gama de amplos temas que havia. Mas também havia um controle governamental sobre certas formas de expressão. Então, gente, com a soma dos fatores negativos do governo de Figueiredo, o protesto da população ganhou força e a ditadura militar ficou por um fio. Após a eleição indireta de Tancredo Neves, ele acabou falecendo antes de assumir o cargo e o José Sarney assumiu a presidência, declarando então o fim da ditadura e o início da democracia. O presidente José Sarney se retira então para o Palácio do Planalto, onde vai dar posse ao ministério. Quando desce a rampa, encontra o povo que festeja. O presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães, não precisou de automóvel. Foi carregado pelo povo. A caminho do Planalto, a maioria foi a pé. Alguns preferiram o estilo gaúcho. Teve até o ciclista. Coitado. Conseguiu subir a rampa, mas não entrou na festa. A segurança desceu a rampa com ele. Lá dentro, o presidente José Sarney dava posse aos 27 ministros que vão formar o governo da nova república. Para todos, o mesmo ritual. O anúncio. Agricultura, Sua Excelência o senhor senador Pedro Jorge Simão. A caminhada. A assinatura. O cumprimento ao presidente interino. O presidente Sarney resolve dizer algumas palavras rascunhadas num pequeno bloco. Os nossos compromissos, meus e dos senhores agora empossados, são os compromissos do nosso líder, do nosso comandante, do nosso grande estadista, e a bandeira que reúne neste instante o país e as nossas vontades, que é a bandeira que se chama Tancredo de Almeida Neves.